Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês deixam perguntas nos comentários, eu as respondo em vídeo, vocês deixam novas perguntas e assim nós iremos por tempo indeterminado. É um quadro que às vezes demora, mas ele é legal, eu gosto de fazer e ele sempre sai. Confia que sai, tá? Então assim, já vou pedir desde o início para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e claro, deixar aí na aba de comentários as suas perguntas para que eu possa responder em um próximo vídeo. Deixando claro também que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. É de fato um app muito completo, você tem acesso a notícias dos clubes, negociações, transferências, tanto o mercado de um clube, de um campeonato, você pode escolher o seu clube preferido e assim receber notificações sobre ele, sejam notícias, seja questão de quando o time vai jogar. Também você pode acompanhar o tempo de jogo ali no minuto a minuto, o que está acontecendo na partida, é notificado quando sai gol, quando toma cartão e tudo mais. Agora durante a Copa do Mundo ainda fez um projeto muito legal que foi a OneFootball TV, que eu até participei, fiz alguns vídeos por lá também. E o mais legal disso tudo é que o aplicativo é 100% gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Eu uso, recomendo, acho de fato aí o melhor aplicativo de futebol que a gente tem no mercado. E o link para você baixar esse aplicativo maravilhoso está aqui nos comentários, é o primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá responder essas perguntas, começando com a do Rinaldo Vinícius. O que você acha que o futebol moderno pode acrescentar? Porque vejo muitas pessoas reclamando que deveria voltar ao futebol raiz de sempre. Rinaldo, obrigado pela pergunta. Cara, esse negócio de futebol raiz, futebol moderno, para mim isso é uma grande babaquice. Simplesmente porque o tempo passa, tudo evolui, tá? Se você pega para assistir um jogo do futebol na década de 80, por exemplo, quando eu assisto, eu acho um porre do caralho. E sabe por quê? Especialmente por uma regra. Os caras recuavam a bola pro goleiro, o goleiro pegava de mão, aí o goleiro soltava a bola, apertou, fudeu, volta pro goleiro, o goleiro pega de mão. E tinham jogos extremamente chatos por isso. É claro que isso não acontecia toda hora, não era uma coisa extremamente maçante, mas acontecia, tá? O futebol, ele evolui, como tudo na vida evolui, como a gente está evoluindo, a sociedade vai mudando, todos os nossos conceitos vão se alterando com o tempo. E o futebol, por ser uma manifestação do povo, cultural, ele também vai mudar com o tempo. A gente está vendo agora as mudanças muito proporcionadas pela tecnologia, a tecnologia da linha do gol, por exemplo, que é uma coisa espetacular, que a gente consegue concluir se uma bola entrou ou não, assim, de forma 100% confiável, isso é muito foda. Outras questões como o VAR, que ainda tem certa discussão, mas está sendo colocado agora, a gente tem que parar de querer comparar ou criar uma competição besta entre o passado e o futuro, porque tudo está evoluindo e o futebol também tem que evoluir. Não tem por que a gente continuar nas mesmas questões rudimentares lá atrás. E aí o pessoal fala muito de questões como, o pessoal tinha amor à camisa. Tinha amor à camisa porque era tudo diferente. O jogador não ganhava o salário que ganha hoje, as pessoas não nasciam com esse sonho de que você tem que ser jogador de futebol para melhorar a vida da sua família, que é uma questão que acontece hoje especialmente no Brasil, que a gente sabe que é um país muito pobre, onde o futebol e a música acabam sendo as grandes ferramentas aí de ascensão social para a maioria das pessoas que são realmente muito pobres. Então essa seria uma discussão filosófica para a gente ficar horas tendo aqui, mas fato é que a gente tem que observar as mudanças do jogo e crescer com elas, se modernizar também, para que o futebol não perca a sua essência, que nunca vai perder, sempre vai ser um esporte competitivo, a gente sempre vai achar que o juiz está nos roubando, nós sempre vamos querer ganhar do adversário, perder sempre vai ser uma merda e sempre vai destruir nosso fim de semana. O Heitor Trindade pergunta, o Cruzeiro precisa de quê para se tornar o maior clube do país? Heitor, obrigado pela pergunta. A gente precisa de dinheiro. Respondi. Precisa de dinheiro. E como que a gente pode ter mais dinheiro? Com gestões sendo bem feitas, não tendo tanta irresponsabilidade com o futuro do clube, parando de dar calote em todo mundo, se não tem dinheiro para contratar, não contrata, saber usar mais a base, que acaba sendo a melhor forma de se ganhar realmente dinheiro no futebol brasileiro, é você revelar grandes jogadores e lucrar com a negociação desses atletas, além de lucrar com eles também um retorno técnico dentro de campo, mesmo que seja por pouco tempo, isso é importante. E infelizmente nas últimas gestões do Cruzeiro a gente não viu nada disso acontecendo, a gente não viu boa gestão, não viu o uso da base, não viu responsabilidade com o futuro da instituição, a gente não tá vendo nada.
mas basicamente com dinheiro, cara. Qualquer clube que tiver uma situação financeira sólida, boa, que possa investir, que os profissionais tenham essa segurança para fazer o seu trabalho, pode ter certeza que vai colher frutos. Por isso que a gente vê o Flamengo numa situação em que muita gente ri que o Flamengo tem dinheiro, mas não ganha. Uma hora vai começar a ganhar, gente. E a hora que começar a ganhar, fudeu, que vai apertar pra gente, vai ser muito foda conseguir ganhar dos caras. O Daniel Rocha pergunta: você acha que o Cruzeiro pode ganhar o Mundial esse ano? Daniel, obrigado pela pergunta. Pode, mas eu acho que vai ser muito difícil. E eu nem falo pensando tanto no Mundial, eu falo pensando em ganhar a Libertadores. Ganhar a Libertadores é muito difícil. A gente vai pegar o Flamengo, possivelmente pode pegar o Boca, né, se a gente passa pelo Flamengo. Enfim, o caminho é de fato muito complicado. Nós vamos ter que jogar muita bola para passar, mas possibilidade o Cruzeiro tem. Esse confronto Cruzeiro e Flamengo, por exemplo, eu acho que é um confronto 50-50, entendeu? Qualquer coisa que acontecer aí não vai ser fracasso, porque são dois clubes muito grandes se enfrentando. Se a gente passa, pega um Boca Juniors, mesma situação, dois clubes muito grandes se enfrentando também. Então, a partir do momento que você coloca esse tipo de confronto, é o detalhe que vai decidir, né? A gente pode ganhar, pode perder, mas é totalmente imprevisível. Se a gente consegue ganhar a Libertadores, eu já estou muito feliz, eu não estou nem importando com o Mundial, para ser bem sincero, mas seria do caralho ver um jogo Cruzeiro e Real Madrid. Assim, eu acho que o mais provável é que a gente perca, até porque o Real Madrid não é só o melhor time do que a gente, o Real Madrid é o melhor time do mundo, né? Provou isso nos últimos 3 anos em que ganhou a Champions League. Então, assim, seria muito complicado ganhar do Real Madrid, mas que tem chance, tem. É só ver como o Inter ganhou do Barcelona, como o São Paulo ganhou do Liverpool. A questão é que eu acho que o abismo hoje ele é ainda maior do que era naquela época, né? O Corinthians também ganhou do Chelsea, tem que lembrar isso, mas eu vejo esse abismo cada vez maior. Eu vejo os times realmente muito fortes, muito poderosos da Europa, cada vez muito melhores do que os times aqui da América do Sul. Mas que dá pra ganhar, dá. É um jogo só, tudo pode acontecer. O Vieira pergunta: fala, Emerson, tranquilo? Você tem vontade de voltar a ser assessor ou trabalhar na Toca da Raposa novamente? E se fosse para ser assessor, tem algum jogador em especial com quem você mais gostaria de trabalhar? Vieira, muito obrigado pela pergunta. Sim, eu tenho vontade de voltar a trabalhar com isso, mas eu confesso que fazer vídeo e fazer esse trabalho que eu faço hoje me satisfaz muito mais do que a época que eu era assessor. Então, se eu pudesse escolher ganhando o mesmo salário, que na época eu ganhava porra nenhuma, eu ganhava um salário mínimo, era uma merda. Mas enfim, se eu pudesse escolher trabalhar de fato como assessor e não como um empregado numa empresa de assessoria, que foi o que eu trabalhei, ou trabalhar produzindo vídeo para ganhar o mesmo tanto, eu prefiro produzir vídeo. Mas se aparece uma oportunidade de assessoria, eu gostaria sim. Eu gostei de trabalhar com isso, aprendi demais. E se fosse para eu escolher uma pessoa que eu gostaria de trabalhar, eu acho que seria o Marcelo Moreno, que foi o cara que eu mais gostei de trabalhar na época de assessoria, porque tem muito cliente que ele não tá nem aí pro trabalho de assessor. Tipo, o assessor fala, ele tá bom, tipo, foda-se. E o Marcelo Moreno era aquele cara que, inclusive, ele sabia ser chato. Tipo, se não tava saindo nada dele, ele... Pô, cara, e aí? Por que não tem nada meu na mídia? Por que ninguém tá falando de mim? Então, assim, isso é bom porque te bota pra frente, te faz correr mais atrás das coisas e ser um profissional melhor. Por isso eu gostaria de trabalhar de novo com o Moreno, porque é um cara muito foda, porque ele é cruzeirense e porque eu gosto muito dele. O Pedro Santana pergunta: em termos populares, questão de maiores torcidas e maiores campeões, e agora já com os jogos da oitavas definidos, podemos dizer que essa edição da Libertadores é a maior da história? Abraço. Abraço, Pedro, obrigado pela pergunta. Cara, é complicado porque nós tivemos edições da Libertadores muito boas já. Então, assim, eu não sou capaz de lembrar de cabeça de todas o que aconteceu em cada uma. Mas eu acho que pela quantidade de times grandes ao mesmo tempo, classificados, né? Talvez seja de fato, tipo, a grande Libertadores, porque é muito time campeão disputando, é muito confronto grande, então assim, a gente vai ter oitavas que já vão matar alguns favoritos, né? Por exemplo, Cruzeiro e Flamengo estão entre os favoritos ao título, um já vai pro saco. Depois, quem sair do nosso confronto já pode pegar o Boca, que é outro time que deve ir pro saco. Tem o Palmeiras, né, também no chaveamento, enfim... É muito complicado, são grandes times que estão no mesmo grupo ali, e eu até acho que o Cruzeiro ficou da perna, né, mais complicada, digamos assim, do chaveamento, e vai ser muito foda, cara, mas vai ser, tem tudo para ser uma Libertadores muito boa, muito emocionante, de jogos muito justos ali, decididos no mínimo detalhe. Por mais que um título de Libertadores ganho contra qualquer time valha ao mesmo tanto, a gente sabe, né, que é tipo a Copa do Brasil ano passado, a gente ter tirado São Paulo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras na campanha
fez aquele título da Copa do Brasil ser muito mais comemorado, porque a gente sabe o quanto foi difícil e o quanto a gente derrubou cada um dos favoritos, né? Que assim, no máximo que a gente estava era em pé de igualdade, mas a gente pegou o Palmeiras com o Palmeiras favorito, né? Muito mais grana, elenco e tudo mais. Com o São Paulo era um jogo pau a pau, e na época o São Paulo ainda era um time muito badalado pelo Rogério Ceni, né? Que pouco depois caiu. Teve o Flamengo, que foi um jogo muito igual, e contra o Grêmio também, o Grêmio era o favorito, né? Era o melhor time do Brasil, e a gente derrubou todo mundo. Então, assim, por mais que no fim das contas seja uma taça como qualquer outra, ganhar contra o Boca ou contra o Sporting Cristal é o mesmo título, mas, bicho, é muito do caralho. A gente tem que tentar ganhar de todo mundo, cara. E quando você consegue ganhar de todo mundo, o sabor é muito mais especial. O Heróis da TV pergunta: o que você achou do Esporte Interativo ter comprado o Brasileiro? Acha que diminuirá esse foco só em Corinthians e Flamengo e respeitará todos, deixando ainda melhor o futebol brasileiro? Heróis da TV, obrigado pela pergunta. Cara, eu não tenho ilusões quanto a isso, tá? Tanto o Esporte Interativo, quanto a Globo, quanto a Band, quanto a ESPN, quanto qualquer outra emissora, Fox Sports, o Caralho A4, todas elas têm apenas como foco a questão da audiência e como eles podem ganhar mais dinheiro. Então eu acredito que os programas e tudo mais vão continuar focando muito em Corinthians e Flamengo, proporcionalmente mais do que nos outros clubes, porque são estatisticamente os clubes que têm maior torcida. Sendo assim, eles conseguem ter um retorno de audiência e, consequentemente, retorno de dinheiro maior. A questão que eu gostaria muito de ver no Esporte Interativo, e que eu tenho uma pequena esperança, é que a divisão, né, o bolo da divisão financeira dos direitos de transmissão comece a ser um pouco mais justo. Por exemplo, não há nenhuma lógica aceitável para um clube como o Flamengo ou o Corinthians receber 170 milhões de reais e o Cruzeiro receber 60. Não é aceitável. E tem clubes que recebem muito menos. Acho que tem clube que recebe 30 milhões. Quer dizer, se vão disputar o mesmo campeonato, os mesmos 38 jogos, a questão de audiência, ela pode de fato sim ser usada como um dos critérios. Mas existe lá o critério do futebol inglês, de como é feita a distribuição de renda, que é o melhor critério que existe. Todo mundo sabe como que funciona, é dividido em 3 partes. Uma parte é referente à audiência, outra parte é igual para todos os clubes e uma terceira parte é referente ao desempenho do clube no campeonato. Então, assim, é uma divisão que já está aí, já existe um modelo, a gente já viu que funciona. E uma hora as pessoas têm que entender que se o Flamengo ganhar 150 milhões e o Santa Cruz receber 100 milhões, isso não vai ser só vantagem para o Santa Cruz e demérito para o Flamengo. Não, isso vai ser vantagem para todo mundo. Todos os times estarão mais fortes, o nível do campeonato vai subir, tudo vai melhorar. Mas as pessoas, infelizmente, no Brasil, e isso é um comportamento que vem desde a nossa elite, a pessoa não quer que todo mundo melhore de vida. Ela quer que ela melhore e que os outros estejam mal. A pessoa não quer que todo mundo esteja bem. Ela quer superioridade. Isso é uma coisa triste. Mas enfim, quem sabe um dia isso não melhore. E eu espero, tem uma pontinha de esperança que com a entrada do Esporte Interativo nessa briga, já que os caras têm muita grana para competir com a Globo, eu tenho uma pequena esperança de que isso melhore, mas uma mudança radical eu realmente não vejo para os próximos anos. O Rex Petro Patrono pergunta: você acha que é possível algum time brasileiro ganhar muitas Libertadores em sequência igual o Real Madrid na Champions? O Patrono aí, obrigado pela pergunta, apesar do seu nome difícil. Então, cara, eu acho que é mais fácil um clube na América do Sul construir uma hegemonia do que na Europa. Só que na América do Sul a gente tem um pequeno problema. Quando um time começa a ganhar, normalmente o que acontece é ele desmanchar o elenco. Foi o que a gente viu no Cruzeiro, tanto em 2003, que a gente ganhou o Brasileiro, quanto nas conquistas em sequência 2013 e 2014. Os times não conseguem se manter de fato com aquele grupo por muito tempo. Acaba havendo uma rotação muito grande, uma debandada grande dos destaques. E lá na Europa, um Real Madrid, por exemplo, ele não precisa vender ninguém, né? Eles só vendem jogadores quando eles querem, quando eles acham que precisam dar uma movimentada nas finanças e no marketing e tudo mais, trazer uma grande estrela, abrir mão de outra. Enfim, a situação acaba funcionando muito desse aspecto. Então, assim, eu acho que lá é mais difícil, porque são muitos times em alto nível. E fazer o que o Real Madrid fez agora, de ganhar 3 Champions seguidas, eu achei muito absurdo. Eu jamais esperava isso. Mas os caras conseguiram. E eu acho que no Brasil, se você consegue montar um grande time, por exemplo, o Grêmio ganhou uma Libertadores.
Se o Grêmio consegue montar e manter uma estrutura de time por aí uns 5 anos, eu acho, não vou dizer que eles vão ganhar 5 Libertadores, mas eu acho que eles conseguem ganhar e estar sempre na disputa forte por todos os anos, entendeu? Porque a ideia, né, normalmente os times, com o passar do tempo, eles vão melhorando, a menos que os caras estejam velhos, né, que sejam jogadores já em fim de carreira. Mas quando você pega um time ali com uma idade ok, a ideia é que o time cada vez melhore mais jogando junto. Resumindo, eu acho que na América do Sul, a menos que haja uma debandada do elenco, é até mais fácil um clube construir uma hegemonia porque não tem nenhum bicho-papão. E se você consegue criar um time que é realmente muito forte, os outros acabam tendo dificuldades para batê-lo. E por fim, a pergunta do Alan Jones. Qual chaveamento está mais difícil, Libertadores ou Copa do Brasil? Alan, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que Libertadores é mais difícil, tá? Até porque o nosso próximo confronto de Libertadores já é muito complicado, né? A nossa oitava de final já é contra o Flamengo, que é um time muito forte. Se a gente passar, pode ter um Boca, daqui a pouco pode ter um Palmeiras, pode ter um Corinthians. Enfim, é muito difícil o chaveamento da Libertadores. Não que o da Copa do Brasil seja fácil, porque o Atlético Paranaense é um time capaz de estragar a nossa festa. A gente tem que lembrar que tem o jogo de volta das oitavas de final. A gente passando tem o Santos, que também é um bom time, mas eu acho que está um nível abaixo de Flamengo, de Palmeiras, de Grêmio, de Corinthians, de Boca. Enfim, eu acredito nessa comparação que a Libertadores seja mais difícil, mas não acho também que a Copa do Brasil seja fácil, até porque pela premiação da Copa do Brasil, ninguém vai abrir mão dela. Todo mundo vai jogar a Copa do Brasil dando a vida, porque 50 milhões é muito dinheiro. Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e deixa nos comentários, né, a sua pergunta para que eu possa responder no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!